Seja bem-vindo ao nosso Nobrecast. Eu sou a Rosana Barros, para quem não me conhece, proprietária da Nobres Imóveis e também corretora de imóveis. Há mais de 20 anos. Gente, passa, tá? Ó, foi assim, já cheguei. Em breve, estarei com um pouquinho mais de caminhada no mercado. Como vocês já sabem, o nosso programa é focado no mundo imobiliário. As dúvidas que vocês têm, as dúvidas do mercado, na hora de comprar, de vender, cuidados. E com isso, no nosso programa, com o nosso objetivo, teremos hoje um episódio especial sobre o tema fundamental na hora de comprar, de vender, de permutar o seu imóvel. A parte jurídica, que é o direito, ele é lindo, só estraga as vírgulas. Mas é a parte que você tem que cuidar muito na negociação que você está fazendo. Minha convidada hoje é a doutora Eli, que eu só chamo ela de Eli, mas ela vai se apresentar e você vai ver a minha fofa como ela é. Eli, por favor. Ai, Rosana, obrigada por este momento. É um prazer estar aqui com você. Pode me chamar de Eli, tá? Eu sou a Eliane dos Santos, né? Sou advogada há 15 anos no mercado, mas Eli, como costumeiramente me chamam, e tá tudo certo. É uma alegria estar aqui com você neste momento. Alegria minha e também tenho certeza que vai ser a alegria de vocês. E vocês vão ter muita dúvida no decorrer da nossa entrevista. Deixe seus recados e com certeza a doutora Eli, no futuro, te responde. Desculpa. Nossa, eu tô nervosa nesse episódio. Estou em cólicas para saber desse direito imobiliário. Então, direito imobiliário é um conceito básico, é um ramo do direito privado que cuida das transações imobiliárias, como o próprio nome diz. Envolver o imóvel é o direito imobiliário que cuida para os aspectos jurídicos, seja comprando, vendendo, alugando, as incorporações, condomínios. Envolver o imóvel é o direito imobiliário que vai cuidar de todos esses aspectos que envolvem o mercado imobiliário. E quais os principais cuidados que a pessoa tem que ter, por mais que ele esteja sendo orientado por um corretor de imóveis ou por uma imobiliária, qual a parte jurídica nessa venda que ele precisa se preocupar em ter mais atenção e estar mais claro para ele nessa intermediação? Olha, Rosana, é muito importante aí o que você falou. As pessoas fazer transações imobiliárias sempre está acompanhado por um profissional do mercado imobiliário, seja corretor, seja uma imobiliária, uma incorporadora, uma construtora. Geralmente, essas empresas, no caso, uma imobiliária tem o seu jurídico. Qual é o papel aqui fundamental? Toda a documentação que é necessária se levantar, se fazer, tem uma análise jurídica do que aquilo pode implicar naquele negócio. Afinal de contas, a pessoa está investindo valores ali, tá? Tanto quem está comprando, quem está vendendo, e até mesmo o profissional ali, o corretor, a empresa de incorporação, a imobiliária em si. Então, todo mundo tem que se cercar desse olhar jurídico para se evitar questões, problemas futuros, sabe? Olha, isso aqui não passou, essa documentação não passou porque legalmente não está adequada, entende? Então, esse olhar, quem faz é o profissional da área jurídica. Afinal de contas, o corretor entende do trabalho que ele faz, né? Você, no seu ramo, que brilhantemente você faz, é aquela história, né? Cada um no seu quadrado. Com certeza. Para o negócio fluir, fechar um negócio redondo. E o cliente, no fim, todo mundo ficar satisfeito, se evitar qualquer tipo de aborrecimento, de percalço nisso tudo. Eu sempre falo, realmente cada um tem que estar no seu quadrado, né? O contador no dele, o advogado no dele, o corretor no dele, né? A gente, na hora de fazer uma intermediação, nós corretores, temos sempre
dificilmente não tem um corretor que não tenha um jurídico atrás para lavrar o contrato, para tirar as dúvidas, para certificar dessas certidões. Sempre aconselho, todas as certidões têm que ser tiradas, mas não só do imóvel, né? Não é só do IPTU, da coleta de lixo, né? Do registro em si do imóvel. O vendedor, independente do estilo de venda, se ele é à vista, se ele é parcelado, se ele é financiado, eu sempre falo, é importante ter as certidões. Por que essas certidões são importantes? Qual é a garantia que a gente consegue ter quando tem essas certidões? Assim, Rosana, todo negócio que a gente faz, a gente precisa ter, assim, não é só uma sensação, é a certeza, segurança. Tá? Essa palavra segurança é a palavra-chave, é a palavra-chave. E aí, num olhar, numa análise jurídica, segurança jurídica do negócio. Que, no geral, as pessoas não se atentam para isso. Aí depois vem as dores de cabeça, aquele negócio enfim, sabe, que a gente acompanha de vez em sempre, digamos assim. É para dar segurança ao negócio. Aí você faz todo esse papel, a sua empresa faz. Vai lá, tira certidões, tal e tal. Tudo ali como, né, o seu script. Aí o que você faz? Eu preciso que um jurídico olhe isso aqui. Porque para além da sua segurança, como o trabalho que você está fazendo, né, você dá segurança também para o seu cliente. Né? É segurança jurídica. Tá? Para ver se está tudo ok. Não, a documentação foi tirada. Essa é a documentação que se tira. A documentação está certa. É segurança, é dar segurança ao negócio. Tá? Nesse segurança jurídica. Momento da negociação, todas as certidões foram tiradas, está tudo certo, não tem... Mas pode ser que futuramente, entre a assinatura de contrato e fazer o registro do imóvel, até porque quem é dono é quem está na matrícula do imóvel, não é contrato, não é só escritura, ele tem que ser registrado para que o imóvel sim venha dizer que eu sou o dono, né? Sim. Então, às vezes, durante esse período, pode acontecer algumas pedras no caminho, mas como foi feito no início, anteriormente, toda essa parte de precaução, de certidões, de tirado, o que acontecer nesse meio do caminho até o registro? Por que eu digo até o registro? Eu posso estar vendendo um imóvel que tenha 5 donos, vamos dizer. Se faz um contrato, precisa tirar a certidão dos 5. Durante esse período, alguém pode morrer no meio do caminho, que não está, né? Ninguém está livre disso. Mas se você elaborou, acompanhado por um advogado, tirou todas essas certidões, é muito mais fácil de você resolver aquela pedra que veio no meio do caminho. E por isso que eu sempre brinco, essa necessidade é importante. E para vocês, facilitam quando isso acontece? Porque, né, o dia de amanhã só Deus pertence, né? Sim, isso facilita muito. E assim, a gente não pode perder de vista que a gente está falando aqui de relações entre vivos. Né? A gente não temos bola de cristal para saber o que vai acontecer amanhã. Se tivesse, amanhã eu jogaria na Mega Sena. Então, mulher, e o que acontece? Vamos pegar aqui bem o exemplo do que você faz. Você atendeu aqui, o cliente fez todo ali, tudo certo. Ok, fechou aqui, tá aqui, ok, enfim. Fechou o negócio, tá fechado ali, agora vamos para a parte lá de escriturar, enfim, a parte de registrar esse imóvel, alterar lá o registro, enfim. Nesse intervalo aqui pode acontecer, pode. Só que acontece o seguinte, aqui não é só meio caminho andado, é um caminho inteiro. Aqui fica bem mais fácil. Aí aqui, nesse ponto, a partir dessa data, o que aconteceu aqui? Aí é outra análise. Como você já exemplificou, aconteceu um falecimento. Certo. Né? Ou aconteceu lá que antes de ir lá registrar, não é fechar o negócio já foi feito. É o registro dele. De registro.
teve lá uma averbação de alguma coisa, uma restrição de alguma coisa. E, geralmente, não é nem assim, de repente a pessoa lá tinha lá uma dívida de algum imposto, de alguma coisa, já aconteceu isso, tá? A pessoa tinha lá um débito que não era uma coisa irrisória. E aí, claro que o credor foi lá e averbou, na fase já de fechar o financiamento com o banco. Né? Isso aí foi depois. Até ali não aparecia nada. Já estava lá dentro do banco, na data de assinar, aconteceu isso. Parou-se tudo ali. O comprador entendeu e tem que saber conversar e tem que ter o entendimento, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? E aí parou-se ali, voltou, resolveu aquela situação ali, foi dado a baixa e tal, enfim, foi tirada uma outra matrícula atualizada em que não tinha mais nenhum. Uma coisa assim, né? Foi dado baixo e continuou, se fechou, a pessoa fechou ali, as partes fecharam o contrato ali, enfim, foi finalizado ali a questão ali com o banco, tá? Mas esse posterior pode acontecer. Enfim, sabe, a gente não pode ter a responsabilidade no posterior. A gente está lidando aqui nesse intervalo que você está negociando. Para fechar o negócio, está tudo aqui, está tudo ok. Tá? Hoje, a maioria dos negócios é por financiamento, né? Então, assim, tem aqui, a gente já tem aqui o checklist do banco, a documentação aqui, a princípio está tudo ok. Mas pode, mas aí é uma coisa que não está necessariamente no nosso controle, porque é o amanhã, é o depois, entende? Amanhã é amanhã. Então amanhã a gente vê o que vem, que é uma pedra de cada vez, um passo de cada vez. Doutora, pegando o gancho do financiamento, são duas coisas que são diferentes, mas se leva a seu financiamento. Hoje, pela taxa de juros, hoje nem tanto, mas já teve muito melhor, atrativas, mesmo a pessoa tendo condições financeiras de comprar uma à vista, elas optavam pelo comprar pelo financiamento, né? Ou financiaria 50%, 30%, 40%, mas tem essa vontade de fazer esse financiamento porque vai deixar o imóvel para locação, para gerar uma renda, e que a entrada do aluguel faria o pagamento do financiamento. Então, o financiamento, ele querendo ou não, ele também te dá uma garantia, porque a instituição, ela é a primeira credora. Né? Então, ela só aceita ser credora, fiadora desse imóvel, vamos dizer assim, ter esse bem, por ter a certeza que esse bem é um bem vendável, né? E que ela, mesmo se vier a não fazer o pagamento, ela, num leilão, ela consegue recuperar todo o valor dado com juros e multas e suas correções. E o outro ponto é o financiamento da planta. Eu vejo que tem pessoas que têm, não medo, mas ficam com um pezinho assim atrás, com receio de fazer o financiamento na planta. Para comprar um imóvel financiado, o que Desculpa, não é financiado. Gente, às vezes eu me perco, tá? Não é o financiado. O imóvel na planta. O que eu preciso ter? Qual é a garantia que eu tenho? Porque se a construtora não fizer, o banco que está financiando esse empreendimento na planta, ele é corresponsável. Quais são os direitos e os deveres? Meu como compradora. Qual é o tipo dessa aquisição especificamente? O que eu preciso ficar atento quando eu compro imóvel na planta? Resumindo. Aqui a gente vai dividir no seguinte tópico. Primeiro o imóvel na planta e depois o financiamento. Tá, o imóvel na planta. Você oferece lá para o teu cliente, né? O cliente tem interesse. Qual é a primeira coisa que esse cliente, a gente orienta que ele faça? Pesquisar quem é a construtora, quem é a incorporadora, sabe? Verificar lá a planta, como a gente fala, a matrícula mãe. Se está averbado lá, essa incorporação, se está tudo. Pegar essa documentação cartorária, tá? Primeira coisa. Até porque para comprar na planta ele precisa ser incorporado? Exatamente. Então aqui, ok. Passou isso.
pesquisar a empresa, a índole de quem está construindo. E aí vai as buscas. A gente tem um trabalho que faz dentro do mercado imobiliário, que daí é o due diligence, que é diligência prévia. Due diligence porque é um nome chique, né? Mas é diligência prévia. E aí o que essa diligência faz? Análise de tudo, né? E aí verificar a empresa, e as buscas de ações, principalmente trabalhistas, tá? Ações no fisco, né? Execuções tributárias, né? Que muitas vezes a gente, né? As pessoas não buscam isso, verificar como é que está essa empresa, né? Com os tributos dela, as ações trabalhistas, né? Para além das outras certidões de outras ações também. Verificar aqui a empresa que está construindo, tá? São as prevenções. Por quê? Porque um contrato, quando você compra um imóvel na planta, na planta, como o próprio nome diz, você não tem ali, você tem uma projeção, né? Geralmente, uma promessa do que vai ser feito. Exatamente. Geralmente, um contrato de imóvel na planta gera 180 dias. Eu acho que começa dali, o prazo mais ou menos em torno de 180 dias. Tem que ficar garantido. Se não construído nesse prazo, o que vai ser feito? Né? Enfim, tudo isso. Esse cuidado que tem, até porque se é na planta, aí nós temos o na planta direto com a construtora. É isso. E nós temos na planta com o financiamento bancário. Exatamente. Então nós temos dois tipos de financiamento. Isso mesmo. E aonde a gente precisa se preocupar é quando não se tem a garantia bancária. Exatamente. Aí e mesmo com o financiamento, ainda assim, tá? Independente aqui de não ter logo financiamento. Fazer essa prevenção é de suma importância. Porque depois aí o cliente não pode dizer, eu não sabia, não sei o quê, porque assim, às vezes a gente quer sempre não assumir responsabilidade. Certo. Sempre é o outro. É o outro, não. Primeiro tem que ter em mente, é o teu investimento. Tá? Mesmo que, mas tem um banco aqui, ainda assim, existe toda uma incomodação. Passou para o financiamento. Muito mais ainda, já deixar muito bem claro aqui, porque que o próprio banco também tem o seu checklist, né, de documentação que não é fraca, né, muita documentação. Então, tipo assim, esse cliente aqui, já fiz aqui essas buscas, tá aqui certidão e tal, enfim, ok, enfim, vai para agora o financiamento, tá aqui toda, né, aí de novo, apresentar ali as certidões, mais certidões ainda, porque o banco pede mais, né? Aí aquela questão de inteiro teor, as ações repersecutórias, que daí já são certidões mais amplas, isso tudo para segurança. Porque o que acontece? Se tiver um imprevisto lá nesse imóvel na planta, mas está ali tudo documentado. E outra, que vai ser redigido um outro contrato de financiamento. Tá? E aí vai estar lá todo, até mesmo seguros, né? Embutido, se acontecer alguma coisa ali, a pessoa poder acionar. Enfim, aqui tem o contrato com a construtora e também o contrato com o banco. Com né? o banco. E aqui, aí, claro, dependendo ali da situação, se acontecer alguma coisa ali, clamar, né, o banco ele é responsável. Uma responsabilidade, e aí tem responsabilidade solidária. Sim. Tá? E que dali ele está financiando o imóvel que é na planta. O que não pode é esse comprador, essa pessoa que está investindo, ela ficar no prejuízo. Por isso que toda essa prevenção, ela é muito importante, sabe? Muito importante, e é isso que a gente sempre coloca para as pessoas. Olha, cuida, né? Buscou isso, verificou isso. E outra coisa também importante, tem lá a construtora bonita lá, panfleto, divulgação, guarda tudo isso, né? Sites, já aconteceu de construtora estarem falidas, prejudicar
clientes e continuar divulgando. Aí já entra a questão de propaganda enganosa, aí realmente já fere direto o Código de Defesa do Consumidor, e aí uma série de coisas, para você ver como uma coisa não é só uma coisa, vai se levando a uma série de coisas. Então, eu estou mais segura hoje se eu fizer o meu financiamento atrelado a um banco que está financiando ele na planta. É isso mesmo. Porque se a construtora não fizer, o banco, ele é o garantidor que vai ser concluído. Porque é um sonho, né? Quando você compra um imóvel, você está comprando um sonho. E outra questão aqui, Rosana, assim, mesmo lá, saiu lá, porque geralmente o contrato de financiamento ele é padrão. Dá uma olhada nesse contrato. Não, eu quero que insira aqui essa cláusula aqui, tá? Eu preciso rever essa cláusula aqui, né? Não, enfim, imóvel na planta precisa ter mais cuidado ainda do que um imóvel que você está comprando ali, ele pronto, financiado, enfim, porque aí ele já está sendo dando como garantia ao banco, né? Tá. Um outro tema que gera, às vezes, muita dúvida quando se fala de financiamento imobiliário, tem pessoas que preferem fazer a compra porque o banco ele não financia um imóvel, ele tem um recurso maior de saber se aquele imóvel é saudável ou não, né? Então, para que um banco aceite esse imóvel como garantia, a princípio, para você ter um problema jurídico futuro, é bem menor. Eu não sei se é mito ou se é realidade, mas uma vez eu ouvi dizer que a única instituição que poderia se cancelar uma escritura feita seria a trabalhista, o Ministério do Trabalho. Ela tem, não sei se é mito, mas diz que ela tem o poder de cancelar uma escritura quando a pessoa tem o intuito de fazer uma fraude, né? Eu devo, né, a funcionário, vendo meus bens para não pagar. É mito isso? É e não é, Rosana, porque você sabe que é Brasil, né? É assim, o caso concreto, entende? Porque assim, para se caracterizar uma fraude, primeiro esse devedor, ele precisa ter constituído essa dívida, ser condenado. Por exemplo, Entendi. Ele tem lá ações trabalhistas, ok, mas essas ações trabalhistas, elas já estão na fase de conhecimento. Não foi esgotado isso aqui. Quando a gente fala de fraude ao credor, a gente pode até discutir aqui nessa primeira fase, mas é mais difícil. Diferente numa fase em que esse crédito está constituído, essa pessoa é devedora, aí aqui ela tem todo o conhecimento, que teve uma sentença condenatória, que se esgotou, né, enfim, ela foi condenada. Aí o que ela começa a fazer? Ela começa a desfazer do patrimônio. Aí é que está outra questão aqui, que uma coisa nunca é isolada da outra. A questão de se fazer a pesquisa prévia. Por quê? A pessoa chega lá, vai comprar esse determinado imóvel sem pesquisar nada. Não, quero comprar porque gostei. Enfim, compra. Investe lá o seu dinheiro, enfim, os seus recursos, compra. Vai fazer a documentação. Está lá Aí o que acontece? Aí ele vai ter que entrar com o embargo de terceiro para tentar reverter isso aqui e tal, enfim. Só que aí quando você vai olhar a data que a pessoa comprou, aqui o vendedor já estava constituído em dívida. Tu entende? E aí já havia uma ação em andamento. Já havia. E essa pessoa aqui que vendeu, claro, ela agiu totalmente de má fé. Ok. O de cá, o comprador, vai alegar que ele boa fé e tal. Muito embora ele não fez também o dever de casa. Não tirou todas as de ir lá pesquisar e foi lá e comprar. Isso acontece com móveis, imóveis, sabe? Carros, então, é a coisa mais corriqueira que isso acontece, tá? Aí a pessoa vai lá, compra porque gostou do carro, a pessoa, mas estava um preço tão em conta, quando vai lá fazer a transferência. Cadê? Tá lá o Renajude bem lindão. Aí você vai lá, geralmente é disso. Tá uma dívida trabalhista. Daí ele tem que entrar com um embargo de terceiro, aí tem que provar tudo ali, enfim. Aí aqui é fraude. Então, te aconselho de se preocupar com as certidões. Busca, a gente sempre fala, olha, apareceu essas coisas muito atrativas, desconfia, tá?
procura, sabe? Mas tem certidões, algumas até, você consegue puxar na internet, se não quiser contratar um profissional ou né, um corretor, uma imobiliária, mas você busca, ou vai num cartório, olha, eu quero puxar aqui os dados aqui dessa pessoa tal e tal, entende? Tudo certinho, para se evitar isso, porque uma constituição de fraude, a pessoa que investiu aqui vai ficar no prejuízo, tá? Porque até ela rever isso aí, vai entende? longe. Vai longe. Ai, não. Então, é sempre que a gente fala, pesquisa, procura um profissional, sabe? Não vai pegando os seus recursos, a não ser quem tenha dinheiro para ficar queimando à toa, né? Esse não. Se você tem dinheiro queimando à toa... E aí, sempre a prevenção. Procura pesquisar, ver tudo certo ali, sabe? Tem ações de trabalhar, a certidão está positiva. Mas vamos ver como é que estão essas ações. Tá? E não é só a questão de ações trabalhistas, também tem a questão de outras execuções. E aí, quando a gente fala de execução judicial, de dívida, assim, é porque a pessoa já é devedora. E às vezes ela faz isso, vende e para, né, querer ganhar em cima da boa-fé do outro. Aí é fraude. Aí esse negócio ele pode ser anulado, sim. Porque às vezes, entre alguns e outros papos com corretores, colegas, parceiros, né, que a gente faça parceria, alguns ainda se preocupam em tirar todas as certidões, outros não. Mas alguns falam, Rosana, eu tirei a Receita Federal e a trabalhista não tem nada, as outras, eu falei, gente, as outras são tão importantes quanto. Cada um com o seu poder. Porque independente da esfera que Rosana, fraude é fraude, tá? Fraude trabalhista é fraude ao credor, é fraude de execução fiscal, é fraude ao credor também, e por aí vai, sabe? E aí o que acontece? Comprovando, ficando claro essa fraude, para você conseguir uma ordem judicial não é muito difícil. E aí um juiz determinando que aquele negócio seja anulado por fraude, e aí quem que fica no prejuízo? Até essa pessoa que investiu ali, que comprou e tudo mais, consiga ir atrás desse vendedor, né? Que já acompanhamos história de pessoas que ter saído do Brasil. Vendeu ali, comprou para passagem, saiu do Brasil e a pessoa que comprou teve que arcar com as dívidas. Nossa. Já aconteceu assim. Entende? Então, eu sempre falo, olha, a questão de se buscar não custa, não sei fazer, contrata um profissional, não vai assinando nada, pegando o seu dinheiro e investindo e comprando sem verificar ali, não é o bem em si. O bem em si é legal, mas esse bem tem certidão, tem isso, está no nome de alguém, está registrado no nome de alguém. Verifica como é que está essa documentação, para evitar dor de cabeça, e muita dor de cabeça, e prejuízo financeiro, né? Eu sempre falo que, assim, você não é dono se você tem contrato. Você não é dono se você tem escritura. Muito tempo atrás, eu já tenho mais de 20 anos no mercado, eu não consigo acreditar que uma pessoa, quando faz uma escritura, ela vai fazer escritura para outros. Então, assim, há muito tempo atrás, dizia assim, vou lá no cartório, assino a escritura, dinheiro para lá e para cá. Se você não registrar, eu posso pegar esse imóvel e vender para um terceiro. Exatamente. E assim sucessivamente se vai. É feio, é inacreditável, mas isso já aconteceu há muito tempos atrás, né? E a minha época de trabalho era a época de você pegar o teu contrato, fechou o negócio, acordou, porque o contrato é um acordo entre as partes de que estou adquirindo algo e a forma que eu vou pagar. Aí vou lá no cartório, reconheço a assinatura. Mas, doutora, ultimamente nós estamos com um crescimento de plataformas digitais. E os contratos estão sendo, assim, de imóveis cada vez mais feitos online. Qual é a minha segurança nisso? Ouso dizer, e aqui vou ousar dizer mesmo assim, porque a gente volta e meia aparece lá uns contratos para a gente analisar, é muito complicado. Você não tem segurança nenhuma.
porque a pessoa vai lá, baixa lá da internet, tá? E aí faz aquele negócio lá e... Enfim, é assim, a gente... Contratos que você chega assim... Não, doutora, porque eu entrei lá no Google, tá tudo certo ali, então só fez aqui, só é para botar os dados. A questão não é nem os dados em si, e as cláusulas. Né? Porque o contrato, ele faz lei entre as partes. Ele é um instrumento Sim. que ele tem efeito jurídico, ele tem natureza jurídica. Tá? E aí, com esse negócio... E tem outra situação, a questão da inteligência artificial. Não é nada contra. Quando você utiliza essas coisas como ferramentas para te ajudar no teu dia a dia, é uma coisa. Agora, quando você fica totalmente dependente daquilo ali, sabe? E nem sequer lê, nem sequer ver, sabe, o que você está fazendo ali... eu já peguei assim lá no escritório de chegar, era um imóvel, acho que era mais de 300 mil que valeu o imóvel, e a pessoa baixou não, assim, eu só queria que a doutora desse uma lida ali, não, querida, assim, não vou fazer, porque assim, existe uma responsabilidade minha, tá? Mas assim, a gente, tu tem todo o teu POP, né, que a gente fala, o teu checklist também ali, os teus, né? Sua administração, de como você quer gerir essa negociação, né? Isso. Hoje é muito preocupante essas coisas de você... documentos baixados da internet, feito lá, assim, e as pessoas não olham. Mas eu não vi isso aqui. Não, né? Eu digo, olha, é complicado. Eu não vejo segurança jurídica nenhuma, sabe? E não aconselho. E mesmo que, olha, achei esse modelo aqui desse contrato. Ok, tem plataformas boas. Não estou falando de Mas ela é um básico. É o básico. Leva à análise de outro. Olha, enfim... Vai para um profissional, gente. As pessoas assim não querem trabalhar no preventivo, não querem... Cria-se um problema que poderia ser evitado, entende? E a gente volta a falar, a segurança jurídica precisa estar presente nas nossas relações, nas coisas que a gente faz, sabe? Senão, daí vira o quê? E aí vai para o judiciário e vai se discutir. Ou quando não, a ausência de contratos, como volta e meia pessoas do mundo jurídico. Deixa eu te contar essas coisas de contrato. Doutora, continua. Se eu te disser que tem pessoas que fazem contrato do contrato e do contrato. Aonde está o cessionário nesse contrato? Não existe. Tem pessoas que não, mas eu comprei da Maria. Sim. Maria vendeu para o João. Só que o imóvel está no nome do seu José. E aí? Quem é José? Não nesse sei. Negócio? Não sei, Então tem pessoas que não assim, você pode comprar um imóvel que na matrícula está o José, mas quem está te vendendo é o João? Pode, desde que o seu José assine como anuente. Não te interfere? Sim. O correto é o José passar para o João colocar no nome dele e vender para Maria. Esse é o correto. Mas você sabe que, nossa, vem lá da época da carochinha, lá da época da nossa vó, que às vezes era tudo muito feito no fio do bigode, né? O bigode é lindo, né? Tem agora os bigodes assim, assados, eles são lindos, mas ele não te dá garantia jurídica. E não existe contrato do contrato, existe contrato da cessão. Então, se você comprou de contrato, você tem que ter uma cessão. Exato. Alguém tem que ceder para você e alguém tem que anuir. É isso mesmo. Né? Senão fica, né? Nessa vai e você um dia quer passar para o teu nome, você vai buscar o José, ele faleceu. E aí, a esposa Maria não sabia que o José tinha vendido. Os filhos do José e da Maria não sabiam que o seu José tinha vendido. Como é que você entra nesse inventário? Como é que você coloca esse imóvel no seu nome? Então, essa é a minha maior preocupação numa intermediação. É saber realmente quem é o dono, as certidões, para que você não tenha um pesadelo.
Exatamente. Que o teu sonho é ter a sua casa. Uhum. Mas se você não busca um profissional para te auxiliar, seja ele um advogado, um corretor de imóvel, que o corretor de imóvel ele não está sozinho. Sim. Principalmente agora nesse novo mercado, que existe muito corretor autônomo, né? Mas também existe muito corretor que está dentro de uma imobiliária. Então eu sempre falo, procura uma imobiliária, porque ela tem um jurídico. Exatamente. E se der alguma coisa errado, é o corretor e a imobiliária corresponsável nessa negociação. Então é importante esse vínculo. Cada profissional no seu quadrado. Sim. Imagina, eu não sou médica, eu vou ali, você só deu um cortinho aqui. Limpa. Quando você vai ver, esse cortinho não é um cortinho, né? É um corte mais profundo, é uma coisa que vai dar sequela. Então, o médico no médico, o advogado no advogado, o corretor no corretor, e assim sucessivamente se vai. Cada profissional na tua área. E é importante, para você que pensa em vender o seu imóvel ou comprar um imóvel, tem que ter a sua assessoria. Tem. Corretor, advogado, porque imóvel hoje na planta, gente, eu vou fazer 60 anos, tá? Então, na época, lá atrás, não tinha essa coisa de imóvel na planta, era imóvel pronto. Então, imóvel na planta veio de um tempo para cá, se eu não me engano, de 2010, eu acho, talvez, ou até um pouquinho antes, mas eu já estou há bastante tempo, não tinha tanto essa coisa na planta. E hoje, você compra o teu sonho no terreno. Você vai lá, olha o terreno, a construtora te oferece, a tua forma de pagamento é essa, cabe no meu bolso. E não se preocupa com o principal. Quem é a construtora? Exatamente. Aí entra a doutora. Exatamente. Assim, Rosana, e essa questão do mercado ter se expandido tanto, né? O mercado imobiliário foi assim um mercado que deu um boom, né? Deu. E possibilitou, né, muita gente conseguir ter o seu imóvel próprio e tal. O que a gente vê muito assim é essa questão da falta de planejamento, que é algo muito importante. Certo. E aí a gente falando do financiamento, isso é de suma importância. Faz o planejamento. Qual é o planejamento? Seu planejamento financeiro. Você sabe que aí você tem um financiamento a pagar. Você tem um acordo com a construtora. Isso mesmo. Exatamente. E se você não cumprir a tua parte, isso, a construtora vai te cobrar. Sim, e já a gente, falando de imóvel na planta, quando chega ali, você tem ali toda aquela parte ali da construtora, que você tem que pagar, e aí depois que começa o financiamento. Quando chegou aqui, a pessoa, não conseguiu, teve que desfazer a negociação. Desfazer a negociação ou passar aquele financiamento. Ou fazer um contrato que aí eles fazem, né? A pessoa lá assumiu o financiamento e aí aquela coisa toda, olha... O de gaveta que não é gaveta, que é um pesadelo. Exatamente. É um enterro, né? Nem pesadelo. pesadelo. É um problema. Para tu transferir um financiamento para outra pessoa é muito complicado. Sim. Né? Existe toda uma política. Cada banco tem a sua política, todo o seu trâmite aqui. E é isso. Planeja. Sabe? Faz um planejamento ali, sabe? E a questão de procura o profissional, sabe? Vai te cercar ali, tudo certinho, para a pessoa te orientar, olha, o caminho é esse, depois tudo é fase. Primeiro a gente vai ter essa primeira fase aqui, como você estava colocando, a documentação, se é um imóvel ali que já está, foi passado, tudo aqui, essa primeira fase da documentação, enfim. Depois, se é um imóvel na planta, você pretende financiar, você vai financiar quanto? Eu quero ver a possibilidade, enfim, né? Fez a negociação, acordou, esse eu posso pagar, a construtora aceitou, esse eu vou financiar, deu tudo certo, financiou, o banco está lá. Deu uma dor de barriga, não consegue mais pagar, não faça contrato de gaveta para ninguém assumir as suas parcelas. Faça o financiamento comitantemente, que agora todos os bancos fazem esse financiamento. O cliente, o que está comprando o teu imóvel, consegue assumir o teu saldador no nome dele. Então, não faça contrato de gaveta. Exatamente. E assim, você vê que agora na pandemia,
né? Agora não, já está indo aí 5 anos. Mas assim, o que aconteceu de pessoas que perdeu o emprego e estava ali, comprou imóvel na planta, chegou, não conseguiu. Entrou em contato com a própria construtora, negociou esses contratos. Eu acompanhei alguns casos que foi assim. O que a construtora fez? Olha, estamos construindo outro prédio, outra torre. Pegou esse aqui que ia entregar já agora, rápido, jogou para o outro, a pessoa concordou. Esse imóvel aqui, ele não perdeu. Né? A construtora negociou, vendeu para outra pessoa que podia comprar e por aí vai, entende? E assim, ó, tudo isso, fechou, né? Vamos agora o contrato. Vou elaborar contrato, tudo certinho, tudo, né? Tudo aqui, as claras, tudo legal. Enfim, sabe? E aí tudo faz parte do planejamento. E a pessoa já sabe. Os imprevistos acontecem, como a gente já falou, acontece, como o que aconteceu na pandemia, de pessoas que perderam o emprego e não conseguiu assumir aquilo ali, foi passado para outra pessoa, foi passado para outro imóvel, e por aí vai, entende? Mas, assim, a questão, o ponto é, sempre procure um profissional, sabe? Sempre. Doutora, mas o custo... o custo depois de uma dor de cabeça é bem pior. E existem coisas que não consegue reverter, tá? Então procura aqui, porque daqui o profissional vai te orientar, vai dizer quais os caminhos, não, tome essa precaução. Fazer negócio com segurança. E a gente volta à palavra-chave. Segurança para todo mundo, tudo lindinho. Os imprevistos são imprevistos. Aí não tem como a gente estar aqui, olha, pode ser, não. Como vê a pandemia, foi um imprevisto, enfim, que a gente não esperava. Exatamente. Né? Então, existe um coletivo de coisas. Não é uma dor de barriga que deu hoje de uma coisa que não vem acontecendo. Né? Pode acontecer um evento morte ali, como você colocou na sua fala anterior. Também tem os herdeiros, tem os sucessores, enfim. Isso tudo são coisas que a gente dá para colocar no contrato. Entende? Mas a gente está falando de hoje, olha, nesse momento, a negociação aqui como está. Aí a pessoa vai chegar aqui para você e vai dizer, Rosana, posso fechar? Pode fechar o negócio. E você mesmo vai dizer, olha, é um ótimo investimento, sabe? Você está investindo numa coisa muito boa, entende? Você já vai passar essa segurança para o cliente. Né? E eu acho que a negociação, comprar o imóvel hoje na planta, é muito bom. Porque hoje você está comprando por um valor, existe até empreendimento aqui em Joinville, que com o decorrer você conseguiu, pelo que você investiu, uma valorização de ser muito acima daquilo que você esperava, de uma boa rentabilidade. E eu sempre falo, imóvel você não perde nunca. Isso é verdade. Não tenho nada contra os outros investimentos, mas o imóvel, ele é uma coisa que ele te garante, ele é teu, ninguém te tira. Isso Se mesmo. der um vendaval, a tua casa for no chão, o terreno é teu. É isso mesmo. Né? Então, o imóvel, ele é seguro. Né? E, às vezes, tem os percalços da vida, tem essas dificuldades, tem os imóveis que são financiados, tem outros que não são financiados, é comprado direto com a construtora ou parcelado com ela. Mas, doutora, de quem é o imóvel? É quem está na matrícula. Exatamente, é quem registra. Quem registra. A gente, é a máxima. Quem é o dono, quem registra. Quem registra que é o dono. Pronto. Mas ele não comprou, mas ele registrou. Então é dele. Então é dele. Né? Doutora, isso. Muito, muito obrigada. Ai, que legal. Muito obrigada. Amei. Então, né? A gente ia ficar aqui toda a vida. Haja assunto. E nem falamos da locação. Próxima pauta. Eita, já tá todo. Agradeço muito você estar aqui conosco, ter me assistido até o final. Deixe suas perguntas. Temos, assim, espaço e, graças a Deus, um bom relacionamento com a doutora para passar para ela e responder para vocês. Continuo dizendo, o imóvel, ele só é seu quando ele está registrado. Contrato não é o suficiente, escritura não é suficiente. Então, quem é dono do imóvel é aquele que está na matrícula. É isso mesmo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Seja muito bem-vinda. Aqui com você.
Muito bom, é um assunto muito gostoso, eu gosto muito de falar do mercado imobiliário, é maravilhoso. O direito é lindo, gente, mas o imobiliário ele é extenso. Tem as vírgulas do direito, que é lindo, é? Ah, cada ponto no lugar separado, É isso ele tem mesmo. dupla interpretação. Já aprendemos isso. Isso, é desse jeito.